Sou o professor Alex Barros, estou aqui para ministrar a disciplina de Contabilidade Rural para a turma do campus de Augustinópolis. A disciplina hoje que a gente vai falar, o tema que nós vamos falar hoje é entendendo o que vem ser a contabilidade rural. Sabemos que hoje a contabilidade rural é uma das disciplinas, da vertente do curso de Ciências Contábeis que mais tem desenvolvido e mais tem crescido no mercado, pois as demais áreas vertentes da contabilidade já estão um tanto quanto saturada e está aparecendo um novo nicho de mercado que é a contabilidade rural. Então, para que a gente possa entender o que vem ser a contabilidade rural, a gente vai começar falando o que vem ser as empresas rurais. São aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. Então, essa é a ideia básica da disciplina de contabilidade rural. A gente vai trabalhar basicamente essas três vertentes, A parte do meio rural, com a parte do cultivo, da zootecnia e da transformação agrícola como um todo. Então, vamos falar dos três tipos de da esfera da contabilidade rural. São elas: atividade rural, ela basicamente se divide em três grandes grupos, A parte vegetal, que a gente trabalha a atividade agrícola, a parte animal, que é a atividade zootécnica, e a indústria rural, que é a transformação, que é a atividade agroindustrial. Dentro da atividade agrícola, de produção vegetal, se detém basicamente no cultivo e práticas produtivas e se divide em dois grupos. O primeiro é o grupo da cultura de hortaliça e forrageira, que vamos trabalhar cereais, hortaliças, fibras, tubérculos e especiarias, etc. E a arboricultura, que a gente trabalha o reflorestamento, o florestamento, os pomares, vinhedos, etc. Então, esses dois grandes grupos, a gente vai dar um pouco de uma pincelada do como é que a gente trabalha cada um. Nós sabemos que hoje o Brasil, e especialmente a região centro-oeste do Brasil, onde nós temos os maiores produtores na parte de agricultura, que são os grandes produtores de soja, algodão e milho, e a nossa cultura aqui do estado do Tocantins basicamente está na parte da contabilidade rural, da parte animal, porque o que mais trabalha-se aqui é a questão da pecuária. Então, dentro disso, nós temos as atividades zootécnica, que é a produção animal, é a atividade que tem como objetivo a criação de animais, seja apicultura, abelhas, avicultura, que são as aves, piscicultura, que são os peixes, e a pecuária, que é o gado, como eu falei anteriormente. Dentro das atividades agroindustrial, nós temos a atividade que tem como objetivo a criação de animais, que é a apicultura, a abelha, a avicultura são as aves, piscicultura, peixes e a pecuária, o gado. Então, dentro dessa questão, nós podemos dizer que geralmente as empresas que trabalham nessa parte de agroindústria já são as pessoas que trabalham no segmento mais de CNPJ, são os produtores que não estão mais trabalhando com a parte de ele como fosse o próprio dono da empresa, ele como fosse a parte individual, e sim mais voltado para a entidade empresarial e não a entidade de pessoa física. Fatores de produção das empresas rurais. Nós temos a terra, é o fator de maior importância, pois nela serão aplicados os dois outros fatores. Por isso, o produtor sempre tem que ter a preocupação em manter a capacidade produtiva da mesma. Nós temos o capital, que representa os bens que serão usados sobre a terra para se alcançar a produtividade da mesma e ainda melhorar a qualidade do trabalho humano. Dentro disso, nós podemos ter, podemos ser o capital circulante, são aqueles que são consumidos dentro do ano agrícola, que são as sementes, defensivos, vacinas, sais minerais, etc. E o capital fixo, são aqueles que permanecem vários anos na empresa, os galpões, os aramados, animais de produção ou de serviço e as máquinas. Dentro dos fatores de produção ainda nós temos o terceiro item, que é o trabalho. Este fator se constitui como o desempenho do homem ou o conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem. Então, dentro dessas características peculiares do setor rural, nós temos a dependência do clima.
essa parte aí eu vou fazer um parênteses. Porque o clima é o que é o fator decisivo para que o produtor possa ter uma boa produtividade ou não. Hoje a gente sabe que se fala muito com a mudança climática, né? Então isso aí é o que ultimamente tem feito com que tenha tido muitas quebras, como o produtor chama, quebra na sua safra, em virtude dessa questão climática, tem oscilado bastante. Então esse é um foco que realmente se torna uma atividade com um risco um tanto quanto elevado, em virtude que depende muito da questão do clima. E nós sabemos muito bem que a gente não tem como chegar e dizer assim, não, o clima vai ser isso, vai ser de uma maneira ou de outra. Ao contrário de uma empresa tradicional, que a gente quando vê que as vendas estão caindo, nós podemos fazer o quê? Uma promoção, podemos desenvolver algum mecanismo que faça alavancar as vendas. Já no meio rural, a gente não tem tanto essa oportunidade. Por quê? Porque a gente está relacionado muito com a terra e, consequentemente, o clima. A dependência de clima é a característica mais marcante, pois o clima condiciona a maioria das explorações agropecuárias, determinando épocas de plantio, tratos culturais, colheitas, escolha de variedades e espécies, seja vegetal ou animal. Também nós temos a não correlação do tempo de produção versus o tempo de trabalho. Em alguma das suas fases, o processo produtivo agropecuário desenvolve-se mesmo sem um trabalho físico imediato do homem. Este é um fator favorável, visto que em setores como a indústria, o tempo para se chegar ao produto final é sempre igual ao tempo de trabalho consumido na produção do bem. No item C, dependência das condições biológicas. São essas condições que determinam o ciclo produtivo na agropecuária, inclusive suas irreversibilidade, ou seja, a impossibilidade de sequência de produção apesar dos avanços nas pesquisas. D. Terra com participante de produção. No setor rural, a terra participa diretamente do ciclo produtivo e não como um suporte para estabelecer suas atividades. É fundamental analisá-las e conhecer suas condições químicas, físicas, biológicas e topográficas. E. Estacionalidade da produção. As atividades agropecuárias estão dispensas por toda a empresa e podem ocorrer em locais distintos, pois não existe um fluxo contínuo de produção como na indústria e uma tarefa pode não depender da outra. F. Incidência de risco. Toda atividade econômica sujeita-se a riscos. Os riscos são maiores no setor agropecuário, devido mesmo depender de fatores climáticos, seca, geada, granizo, etc., pelo ataque de pragas e moléstias e pelas flutuações dos preços dos seus produtos. E aí aqui eu abro um parêntese. O que é que a gente pode observar muito bem? Essa questão está diretamente hoje. O que a gente vê, os grandes produtores sempre, a primeira coisa que ele faz ao amanhecer, ligar a televisão ou ir junto ao seu computador e ver a cotação do dólar. Por quê? Porque está diretamente relacionado, o preço do seu produto está diretamente relacionado com o mercado. Principalmente os grandes produtores de soja, milho, algodão e a soja, e abro um parênteses aqui, a soja que hoje somos um dos maiores produtores do mundo e que estamos exportando para fora, o preço está diretamente relacionado ao mercado externo. Então, se realmente a bolsa tiver alguma turbulência, de repente pode-se começar a ter algum prejuízo, e aí onde é que o produtor tem que começar a ver como é que vai ser sua colheita, né? E principalmente como é que vai ser sua venda. Por quê? Porque o seu produto está relacionado diretamente com o mercado, até mesmo porque tem uma experiência de produtores que às vezes comprou o veneno, o defensivo agrícola, pelo um preço que todos eles, né, são vendidos em dólar, todos eles o quê? Comprou fora um preço do dólar X e esse dólar às vezes teve uma queda e ultimamente está tendo uma alta do dólar. O que é que acontece? Quando esse dólar começa a aumentar, automaticamente o produto dele também tende a aumentar. Mas é o que é que acontece? Se de repente os países como a Argentina e Estados Unidos tiver uma boa safra, o brasileiro começa a ter prejuízo na sua produção. Por quê? Porque ele comprou com um defensivo agrícola que foi vendido em dólar a um preço alto
e o seu produto de repente não consegue chegar à cotação que ele quer. Então isso é uma coisa que na contabilidade ele tem que estar paralelamente ligada à questão produtiva com a sua contabilidade para ele ver se ele realmente não vai conseguir ter nenhum prejuízo na sua safra. Sistema de competição econômica. Devido ao grande número de produtores e consumidores, produtos com poucas diferenciação entre si, a entrada e saída no negócio, sem grandes alterações na oferta total. O empresário rural não consegue controlar sozinho o preço de seus produtos, que não ditados pelo mercado. Isso como eu falei anteriormente. Na hora que o empresário começa a ver o seu mercado lá fora, ele tem que ver se realmente esse valor que ele está querendo, pleiteando, ou que o mercado está especulando que vai ser a venda ou a compra do seu produto, ele tem que começar a observar se isso realmente não vai fazer com que ele venha ter prejuízo. Então, o que é que ele tem que ter? Está toda a vida antenado ao levantamento dos seus custos. Isso, o custo na área de contabilidade rural, ele tem que ser precisa. Já não se pode mais trabalhar como a gente via no passado, né? Onde o cara tinha lá a sua produção e ele simplesmente se preocupava, o maior problema dele era a questão do clima, se ia chover, se não ia chover. Hoje, ele não pode dizer que ele está apenas preocupado com o clima. O clima também faz parte, mas hoje uma das grandes preocupações é o cenário. O que é o cenário? É o mercado externo, né? Onde ele vai estar justamente vislumbrando e analisando se sua empresa vai estar tendo lucro ou prejuízo. E quando eu digo empresa, é a empresa rural. Hoje não temos mais apenas a empresa comercial. O meio rural, hoje, os produtores têm começado a trabalhar tendo uma visão muito mais macro, que é uma visão empreendedora, onde ele enxerga tudo, ele controla tudo, peso, clima, quantidade de alimentação quando ele trabalha na pecuária, quando ele está na agricultura, a quantidade de calcário que ele vai colocar, a correção do solo. Então isso tudo é o que? Minuciosamente detalhado, e isso é o que é importante, porque é aí onde é que está a importância de uma verdadeira contabilidade, porque ele vai ter essas informações e ele vai conseguir enxergar, que é o grande objetivo de toda e qualquer pessoa que trabalha no meio empresarial, é saber se sua empresa, que seja ela comercial, industrial ou até mesmo agrícola, está tendo lucro. Então, para ele poder fazer isso, onde ele precisa ter uma contabilidade bastante eficaz. Produtos não uniformes. Ao contrário da indústria, na agropecuária, dificilmente se consegue obter produtos uniformes quanto à forma, tamanho e qualidade. Isto resulta em custos adicionais de classificação e padronização e receitas mais baixos devido à venda de produtos com padrão de qualidade inferior. Alto custos de saída e ou entrada. No setor rural, algumas das culturas exigem altos investimentos em benfeitorias e máquinas, o que, somado às condições adversas de preço e de mercado, pode exigir um bom capital, especialmente as culturas anuais, o exemplo que é o milho e soja. Segundo Marion, que é a bibliografia que eu utilizei, que é do contador Marion, o que é que ele fala sobre contabilidade? Contabilidade, quando estudada de forma genérica em qualquer empresa, é tida contabilidade geral ou financeira. Quando concebida e dirigida a um segmento específico de determinada produção ou atividade, é denominada em função de tal segmento que a integra. Assim nós temos a contabilidade agrícola, a contabilidade zootécnica, a contabilidade da pecuária, a contabilidade agropecuária e a contabilidade agroindustrial. Então essas são as 5 contabilidades que a gente pode estar trabalhando, que dentro delas todas estão a contabilidade rural. Então vamos agora começar a trabalhar o ano agrícola versus o exercício social versus o ano civil. Quando determina o exercício social de uma empresa rural? No ano fiscal, abrange o período de 12 meses e normalmente é encerrado em 31 de dezembro de cada ano, coincidindo com o ano civil. Já no ano da atividade da empresa rural, é diferente do ano fiscal, pois a produção agropecuária é essencialmente sazonal,
Concentra-se em determinado período do ano, que pode ser alguns dias ou meses. Geralmente logo após a colheita, na agricultura, ou após o nascimento dos bezerros, na pecuária. Então aqui eu abro um parênteses. Quando a gente se fala, a contabilidade rural ela tem uma particularidade, porque nós sabemos que o que rege a contabilidade no Brasil, que é a Lei 11.638, que ela diz que o calendário social, que são 360 dias, que ela vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, apesar do ano ter 365 dias, ou quando ele é bissexto, 366, mas o calendário comercial que a gente trabalha, que é a contabilidade que o fisco exige, se contabiliza 360. Então, o calendário que vai do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro é o que se aplica. Na contabilidade rural, ela se diversifica, porque ela vai estar muito ligada ao período de colheita ou da questão da criação do gado. Sendo que, aí eu abro um parênteses, apesar que na contabilidade rural existe essa particularidade, mas na hora de se fechar a contabilidade, de se fechar o balanço, a gente é obrigado a utilizar o calendário fiscal. Então, tem que ter muita atenção com isso. Mesmo que haja uma sazonalidade nessa área rural, sempre na hora de se fechar a contabilidade, nós temos que utilizar o que o fisco exige, que é o calendário comercial. Na atividade agrícola, o ano agrícola é o período em que se planta, colhe e se comercializa a safra. No caso de empresas que preferem estocar seus produtos aos níveis de vendê-los logo após a colheita, considera-se o ano agrícola logo após a colheita de tais produtos. Assim, se obterá uma avaliação melhor do desempenho da safra quando realizado logo após esse ciclo. Produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes do ano, sugere-se que o ano agrícola seja fixado em função da cultura de maior relevância econômica. Aqui, pessoal, o que a gente tem que observar? Às vezes acontece do produtor ter diversas culturas. Ele trabalha com milho, com soja ou com outro tipo de cultura e tem alguns que trabalham além da questão agrícola com a questão pecuária. Então o que é que tem que se levar em consideração? A nível de fechamento de contabilidade, nós temos que levar em consideração a sua principal atividade, a sua principal cultura. É ela que a gente vai se basear para o fechamento do balanço patrimonial. Na atividade pecuária, o ideal é realizar o encerramento do exercício social logo após o nascimento dos bezerros ou do desmame. Isso geralmente concentra-se em uma época do ano, inclusive por planejamento de lotes de nascimentos via inseminação artificial ou estação da monta, período de cruzamento do touro com a vaca. Afinal, o bezerro será o produto final que valorizará o patrimônio da empresa. Também é comum a fixação do exercício social no mês seguinte à venda concentrada das reses aos frigoríficos. Para efeito de gerenciamento, a observância do ano agrícola como um exercício social da empresa rural será de extrema relevância. Contudo, a Lei 7.450 de 85, que é a Lei do Imposto de Renda, obriga as empresas a condicionarem o exercício social com o ano civil, que compreende desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Isso, como eu falei, pessoal, na hora de se fechar a contabilidade, mesmo tendo essas particularidades, a gente tem que levar em consideração a lei do imposto de renda, tá? Que é a lei da contabilidade comercial. Essa é o que fica valendo para que a gente possa fechar a nossa contabilidade. Então tem que ter muita atenção, por quê? Porque apesar do dia a dia da atividade prática, o empresário da atividade rural, ele tem que ter discernimento que ele vai ter praticamente duas contabilidades. Ele vai ter a contabilidade dele interna, que a gente chama que é a contabilidade gerencial, e a contabilidade que vai ser feita por fisco. A que é feita por fisco, nós temos que levar em consideração a lei do imposto de renda. Ano agrícola versus exercício social versus ano civil. Tal decisão prejudicou sensivelmente as empresas rurais,
pois o ano agrícola mostra mais claramente a situação da empresa e permite uma melhor avaliação econômica e financeira com escopo voltado às tomadas de decisões. Assim, para que atentarmos o que determina a legislação fiscal, será tomado o ano civil como exercício social para as empresas rurais. Tipos de culturas da atividade agrícola. Basicamente, nós temos duas culturas, a cultura temporária e a cultura permanente. A cultura temporária, que vamos trabalhar custos versus despesas, a fase da cultura temporária, o registro contábil na cultura temporária, o rateio de custos na cultura temporária e os principais lançamentos contábeis, apuração do resultado da cultura temporária. O que vem ser culturas temporárias? São aquelas que têm um período de vida curto, estando sujeitas ao replantio após a colheita, quando são arrancadas do solo para a realização de um novo plantio. Possui vida não superior a 1 ano, culturas anuais. O exemplo, a soja, o milho, o arroz, o feijão, a batata, os legumes. Ou seja, são culturas que, após a sua colheita, ela simplesmente vai ter que passar a ter um novo plantio, porque é extraído ela na sua plenitude, tá? Ela não permanece lá. Quando a gente vai precisar colher a soja, tira toda e para que ela possa sair, vai ter que plantar novamente. Então, ela tem um tempo e geralmente esse tempo não é superior a 1 ano. Culturas permanentes. Possui período de vida superior a 1 ano e não estão sujeitas a replantio após cada colheita, pois estarem vinculadas ao solo, proporcionam mais de uma colheita, sendo o fator de produção da empresa por diversos anos. Exemplo, a cana-de-açúcar, citricultura, que é a laranja, limão, etc., cafeicultura, silvicultura, essências florestais, plantas arbóreas, oleicultura, oliveira, frutas arbóreas, que é uva, maçã, pera, jaca, goiaba. Então, essas culturas, você trabalha com elas, mas depois que você colhe ela, a planta permanece lá. Por isso é que a gente diz que é uma cultura permanente, né? A manga, você vai lá, extrai a manga do pé, o pé permaneceu lá. Tem um período da safra, você depois da colheita vai esperar a próxima safra, mas você não vai precisar fazer um novo plantio, que é no máximo que você vai fazer é uma polda, né? Vai colocar alguns adubos para que a planta tenha mais sustentabilidade e possa produzir mais. Por isso é que a gente diz que ele é um tipo de cultura permanente. E aí agora vamos começar a entender um pouco do que vem ser os custos dentro da contabilidade rural ou dentro da atividade rural. Custos são todos os gastos identificáveis direta ou indiretamente com a cultura ou produto, ou seja, relativa à atividade de produção. Geralmente são acumulados no estoque. Exemplo, salário do pessoal da propriedade rural, sementes e adubos utilizados no processo produtivo, combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas agrícolas, depreciação dos equipamentos agrícolas, gastos com manutenção das máquinas agrícolas, serviços agrônomos ou topográficos. Isso são tudo isso que está diretamente relacionado à produção, são os custos. Despesas são todos os gastos não identificáveis com a cultura ou produto, não sendo acumulados no estoque, mas apropriados como despesas do período, de vendas administrativas ou financeiras. Exemplo, propaganda e comissões de vendedores, honorários de diretores e salário do pessoal do escritório, juros e tarifas bancárias. Então aqui eu vou abrir um parênteses. Qual a diferença entre custos e despesas? Custos está diretamente relacionada à questão da produção. Despesas não está diretamente relacionada à produção. Tudo que eu fizer que estiver diretamente ligado ao setor produtivo, eu vou estar dizendo que aquilo é um custo. Tudo que não estiver diretamente relacionado ao meu setor produtivo vai ser a despesa da minha atividade agrícola, da minha empresa agrícola. Fases de cultura temporária. Primeira fase, vem a formação, que são os custos com plantio, adubação, sementes, calcário, mão de obra, irrigação,
produtos químicos, que são os fungicidas, e depreciação, etc. Segunda fase, vem a colheita, custos com a mão de obra, combustíveis para maquinários, depreciação das máquinas, etc. Produtos colhidos são gastos com beneficiamento e acondicionamento. Vendas do produto, custo dos produtos vendidos. Então, essas são as 4 fases que a gente falou da contabilidade. Registros contábeis da cultura temporária, né? Custos de formação. Registra-se na conta cultura temporárias em formação, que deve figurar no ativo circulante como se fosse estoque em andamento numa indústria. Todos os custos serão acumulados numa subconta como título específico da cultura em formação, arroz, trigo, alho, etc. Então, aqui vocês podem ver, registro contábil da cultura temporária. Nós temos lá a conta de bens e direitos, que é o ativo. Em seguida, nós temos o ativo circulante, estoques, cultura temporária em formação e a cultura, que vai ser arroz, milho, soja, feijão, aquela que o produtor estiver trabalhando. Então, no seu plano de contas, a gente vai trabalhar justamente essa sequência. Nós temos o ativo como a conta principal do lado dos bens e direitos, seguido do circulante, que são os produtos que vão circular dentro, os seus estoques e a cultura temporária que está em formação, que é essa que eu mostrei para vocês. Custos que compõem essa rúbrica: sementes, fertilizantes, mudas, mão de obra, encargos, energia elétrica, combustível, depreciação de tratores e outros. Custos de colheita também deverão ser acumulados na conta culturas temporárias em formação, seguindo o mesmo padrão: o ativo, depois o circulante, estoques, cultura temporária em formação. Essas contas são as contas que nós chamamos de contas sintéticas, porque são as contas que vai absorver valores, tá? Após o término da colheita, essa conta será baixada pelo seu valor de custo e transferida para uma nova conta denominada produtos agrícolas, sendo especificado como subcontas os tipos de produtos: soja, milho, batata, o que for o produto. Custo dos produtos colhidos. Geralmente são relacionadas ao acabamento do produto ou, para deixá-lo em condições de venda, devem ser somadas à conta de produtos agrícolas. A conta produtos agrícolas também deve ser classificada no ativo circulante, o equivale a um estoque acabado, armazenado. Então, vocês observem que aí a gente colocou ativo, circulante, estoque, cultura temporária em formação e a cultura. Registro contábil da cultura temporária. Custo dos produtos colhidos. À medida que a produção for vendida, dá-se baixa na conta produtos agrícolas, transferindo o valor do custo para a conta custo do produto vendido: trigo, tomate, abóbora, etc. Então, aí como é que a gente já vai lançar ela? Custos e despesas: custo dos produtos vendidos, custo dos produtos agrícolas, a cultura temporária e, por fim, a cultura, seja ela arroz, milho, a cultura que o fazendeiro venha trabalhar. Neste momento, é possível apurar o lucro bruto da cultura temporária, confrontando as receitas da venda e os custos do produto vendido. E aí, pessoal, a gente começa a desejar para vocês que vocês realmente comecem a focar nessa questão da contabilidade. É uma área que realmente está em expansão. Em estudos que eu tenho feito, o que o governo mais vai começar agora a fiscalizar é as atividades rurais, e eu enxergo aí um vasto mercado para a pessoa que se especializar nessa área, tá? É uma área ampla, porque o que a gente mais observa, o que mais tem se trabalhado na questão da contabilidade? Contabilidade comercial, contabilidade pública. E não se trabalhava tanto. Hoje a gente vê os grandes produtores rurais necessitando do profissional da contabilidade para que ele possa dar subsídios e dar ferramentas para que ele possa fazer uma boa gestão do seu negócio, tá? Bons estudos para vocês e até uma próxima.